Oi, pessoal! Vamos começar a ler a Bíblia? Vamos lá. É muito importante, gente, ler a Bíblia. Então, assim, eu aconselho vocês a anotar, porque eu comecei a ler a Bíblia, eu já li a Bíblia uma vez, estou lendo pela segunda vez. E eu anotei muita coisa, né? Minha Bíblia é toda anotada. Então, bom seria se vocês anotassem também, tá? E para a gente começar, eu vou falar, a gente vai ler a Bíblia em ordem cronológica. Vamos começar pelo Novo Testamento, que é o que importa mais, né? Que é o mais importante, que é a história de Jesus. E, e a gente vai ler em ordem cronológica, que significa que a gente vai ler na ordem que os acontecimentos, as coisas aconteceram, a gente vai lendo ali. Mas antes de começar, eu vou citar a vocês o que estava acontecendo ali na época que Jesus nasceu, né? O que acontece? Os impérios, eles dominavam o mundo, né? Então, assim, veio o Império da Síria, veio o Império Babilônico, aí veio o Império Romano, não, veio o Império Grego, né? E depois veio o Império Romano. Quando Jesus nasceu, era o Império Romano. O que isso significa? Significa que o Império Romano ele dominava o mundo, ia dominando os países, né? E o que ele fazia? O Império Romano ele cobrava impostos, né, dos judeus. Eles colocavam ali as suas leis e os judeus eram obrigados a cumprir aquelas leis ali dos romanos. Então Jesus ele nasce nessa época em que Israel, no caso, é submisso, né, a Roma, né? E antes de Roma teve o Império da Grécia, que aí, no caso, Israel era submissa à Grécia. E o que a Grécia dominava como? A Grécia ela misturava os povos, levava os líderes, né, as pessoas ali importantes da Grécia, para a Grécia, né, dos judeus da Grécia, e trazia o povo de lá para misturar. E ali a pessoa acabava, o povo acabava perdendo a sua identidade, né? É o que aconteceu ali com Samaria, né? Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram judeus, mas que os povos foram misturados, e aí eles se casaram com gente de outros povos, teve outros filhos, então eles os judeus não consideravam os samaritanos puros, né? Então é por isso que eles acabam ali na Bíblia também conta, né, a história da mulher samaritana, né, que a gente vai ver Jesus falando ali com a samaritana, e ela fala assim: você, um judeu, falando comigo, você não sabe que eu sou samaritana, né? Por causa dessa história, tá? E, e agora a gente vamos ver o que aqui mais. Vamos começar agora a entender o contexto. A gente vai começar a falar sobre João Batista, que foi uma pessoa que antecedeu ali a pregação de Jesus, né? Ele veio pregando antes de Jesus, né? O anjo apareceu primeiro para a mãe dele, né? E, e falou tudo aquilo ali, Isabel, que ela ia ter um filho, né? Ele ia ser nazareno. E aí agora a gente vai entender o contexto. Por que ele é importante, por que ele tinha que vir, né? Os judeus acreditam que ele era Elias, então até hoje eles esperam Elias. Acredita que até hoje eles esperam Elias, porque eles sabem que o Elias, né, vai anteceder o Messias. E eles estão esperando até hoje o Messias, que o Messias é Jesus. Elias já veio, o Messias já veio e eles ainda estão esperando.
Então, a gente vai começar a falar sobre João Batista, mas para a gente poder entender ali o contexto, a gente começa por Malaquias. Malaquias 4 fala ali que vai vir o Elias, e é o que eles esperam até hoje, né? Aí a gente pode começar a ler Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe, para todo o Israel, com estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com uma maldição. E Malaquias 4:4, o que está falando? Está falando que ele está fazendo uma promessa, né? Dizendo que aqui vai nascer o Messias, né? Que ele fala que Malaquias 2 ele está falando, mas aqui eu estou passando por cima só para a gente poder entender por que eles estão esperando até hoje o Elias e quem era João Batista, né? Eis que vou enviar Elias, o profeta. Claro, Deus não estava falando do Elias, né? O próprio Elias estava falando de uma pessoa com o espírito de Elias. O João Batista fez coisas como Elias fazia, né? Ele tinha o mesmo espírito de Elias, ele era semelhante a Elias, ele era semelhante na obra, no coração. O Espírito Santo agia nele do mesmo jeito que agiu em Elias. E Elias foi um grande profeta, né? Um grande profeta, um dos maiores profetas. Ele foi arrebatado, né? Ele não viu a morte. Ele foi arrebatado e muita gente assim acredita que ele vai ser um dos profetas que vão vir depois, né, depois da tribulação que vai surgir. A gente vai chegar lá. Porque assim as pessoas não sabem quem são os profetas que vêm, né? Mas assim, provavelmente Elias é um deles. É quase certo que seja ele. Então, vamos começar a ler a história de João Batista. João Batista, por que ele era importante ali? João Batista, ele pregava no deserto, ele pregava o arrependimento, né? Pregava o arrependimento para quê? Para que quando o Jesus começasse ali a ministrar, né, o coração das pessoas estivessem aberto para poder ouvir Jesus e aceitá-lo, né? Então, João Batista antecedeu Jesus, né? Jesus começa o seu ministério depois de ser batizado ali com João Batista, né? Aos 30 anos. Então, vamos lá. Lucas 1. Lucas 1. Vamos ver. Lucas 1. 5. Vamos começar a ler Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa, e das filhas de Arão, e seu nome era Elizabeth. Elizabeth é a mãe de João Batista e Zacarias, o pai. Então, quem era o pai de João Batista? O pai de João Batista era um sacerdote que cuidava do templo de Deus, né? Um templo que tinha lá em Israel, né? Então, vamos lá. E ambos
eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. Eles eram pessoas maravilhosas. E eles não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril. E os judeus desse período consideravam uma maldição da parte de Deus o fato de uma mulher ser incapaz de gerar filhos, né? Vamos lá, capítulo 8, versículo 8. E aconteceu que enquanto ele exercia o sacerdote perante a Deus na ordem de sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso. Por que por sorte? Porque 2 vezes por ano a turma de sacerdotes ficava uma vez por semana exercendo o sacerdote. Então, tipo assim, eram muitos sacerdotes, né? E somente uma vez por semana um sacerdote tinha o direito, né, o acesso de entrar ali no Santo dos Santos e acender o incenso para Deus. Isso era um privilégio muito grande. E eles tiravam sorte para ver ali de quem daquele sacerdote ia ter o direito a fazer isso. E por sorte foi Zacarias que teve o acesso ali a entrar. Então, o que ia acontecer? Ele ia lá, acendia o incenso e quando ele saía, ele ia declarava ali as bênçãos, né? Que começou com Arão, que foi o primeiro sacerdote lá no deserto. Então, era isso que ia acontecer ali, né? E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali, quando Zacarias estava lá dentro, apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. A tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. A gente se alegra com o nascimento porque ele antecedeu o nosso Jesus. Porque ele era grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, né? Ele era ali consagrado desde do ventre. Então, né, ele não poderia beber porque era um voto de Nazareno, que nem o juiz, né? Poucas pessoas sabem, mas o Sansão era um juiz. O juiz Sansão também tinha esse voto, ele também não podia beber vinho nem cortar os cabelos. A força dele não estava nos cabelos, a força dele estava no voto que ele tinha com Deus. Enquanto ele estava ali cumprindo o voto dele com Deus, tudo bem. Depois que ele desobedeceu a ordem de Deus, né? Aí foi o que aconteceu com Sansão. Então vamos lá. E ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo. Meu Deus. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e adiante dele, no espírito e no poder de Elias. Ele estava ali, no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência do justo, tomar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho, minha esposa já é avançada em idade. E aí Gabriel falou assim: Poxa, eu estou falando. E aí o anjo falou, e respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus e sou enviado para te falar-te e mostrar-te estas alegres notícias.
E eis que tu ficará mudo e não poderá mais falar, até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras que se cumprirão no seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admirava-se de que ele demorasse tanto tempo no templo. E aí o povo estava lá fora, né? Esperando Zacarias para poder proferir as bênçãos, né? E ele estava demorando, porque ele estava conversando lá com o anjo. E quando ele saiu, não podia falar com eles. E percebendo eles que havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo se completado os dias do seu ministério, ele partiu para a sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou e escondeu-se por 5 meses, né? Ela escondeu-se por 5 meses, tá aqui. Elizabeth tinha entendido que sua gravidez era incomum, iria chamar a atenção, então ela achou que ficaria mais tranquila se ela ficasse escondida ali, né? Porque todo mundo ia ficar ali, ué, o que aconteceu? E assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim para tirar a minha vergonha entre os homens. Elizabeth fala assim, né? A gente leu Lucas 1 e agora a gente vai ler Mateus, que é antes de Lucas e antes de Marcos. Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia. E João Batista já está ali pregando. E dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus tem se aproximado. Porque este é o anúncio do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor e fazei plano seus caminhos, planos. Por quê? Porque naquela época, quando um rei ia passar ali por uma estrada, né, uma comitiva ia ali, limpava tudo, tirava as pedras, tapava os buracos para o rei poder passar ali pelaquela estrada. Então, João Batista está falando o quê? Vou fazer planos, caminhos de Jesus. Ele vai ali limpar, abrir o terreno para quando Jesus entrar, ele começar a ministrar ali no terreno já preparado por João, né? E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e o cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locusta, que é um gafanhoto, né? E mel silvestre. Então vinha eles Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus, que não tinham a intenção de confessar os seus pecados, porque presumiam que a descendência de Abraão garantia que ele escaparia da ira de Deus. Então eles achavam ali que os fariseus e os saduceus, eles achavam que por eles ser descendentes de Abraão, eles serem judeus, eles já estavam ali garantidos na eternidade, entendeu? Ali eu estou fazendo meus votos, eu faço ali o que eu entendo da Bíblia e para mim isso daqui é o que basta. Não preciso mais de nada. Então eles ficavam ali não por arrependimento, né? Mas por isso. Os fariseus, eles eram pessoas que estudavam as leis. Então eles estavam ali estudando as leis. E os saduceus, os dois não se davam, tá? Mas ali contra Jesus, eles começaram a tudo bem, porque nós dois somos grupos que não queremos que Jesus continue, né? Então
Eles meio que se uniram. E os saduceus, eles eram pessoas que só acreditavam ali no Pentateuco, que foram os primeiros livros que é escrito por Moisés. Eles não acreditam em anjos, eles não acreditam em ressurreição, eles não acreditam em morte depois da vida, nada disso. Então, eles não se davam por causa disso. Os fariseus acreditam no Antigo Testamento todo e os saduceus só no começo, só no Pentateucos. Aí ele vem e fala: mas vendo isso, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, João Batista disse: Ó geração de víbora, quem vos advertiu para fugir da ilha vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensais em dizer dentro de vós mesmo: temos Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode desta pedra levantar filhos de Abraão. E foi o que aconteceu, né? Porque eles estavam ali achando que a gente é judeu e só isso basta. Mas não. Deus pode levantar da pedra filho de Abraão e foi a gente gentil. Nós somos o povo gentil. Na Bíblia, a gente somos os gentios. Então, nós, gentios, temos ali a descendência de Abraão, né? Sem ser judeus. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, pois toda árvore não produzindo bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque os hebreus, né, que são os judeus ali, os hebreus, eles que tinham condições de ter escravos, eles colocavam os escravos para se carregar, tirar, desatar as sandálias. E um escravo hebreu, ele não podia, era uma humilhação, sabe? Então, um escravo, mesmo se você fosse um escravo hebreu, você não podia tirar a sandália. Você não podia ordenar um outro escravo hebreu tirar suas sandálias. Tinha que ser o escravo de outro povo, entendeu? Então, ele te coloca ali. Eu não sou digno de carregar a sandália, tipo, escravo, sabe?